Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui para mais uma vez dar início ao nosso estudo bíblico, agora a lição de número 2, nesse 10 de janeiro de 2021. Vamos falar hoje sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos dar continuidade à aula anterior, falando um pouquinho mais sobre a atuação do Espírito Santo nesse plano de salvação. Vamos lá. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe que está no texto de João, no nosso livro de João, no capítulo 16, dos versículos 7 ao 13. Eu vou fazer essa leitura e você vai acompanhando aí na sua Bíblia e juntos nós vamos obtendo aí o conhecimento, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender essa palavra, que é uma palavra maravilhosa. Vamos descobrir um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. Diz assim o texto: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra gloriosa, essas palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus aos discípulos. Que coisa tremenda. Aqui nós vamos observar que o Espírito Santo, quando Jesus está falando dele, Jesus está aqui quase que se despedindo dos discípulos e anunciando que ele viria, que ele seria enviado, o Espírito Consolador. É nesse momento que o Senhor Jesus, ele fala da existência do Espírito Santo com as suas próprias palavras, E aqui ele diz: digo-vos a verdade, que não vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Jesus estava dizendo que era necessário que ele retornasse ao céu, mas para que isso acontecesse, o Espírito Santo viria. Para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos conhecer o Espírito Santo. Porque enquanto Jesus estava aqui na terra, o Espírito Santo, ele não estava manifestado inteiramente, unicamente. Ele estava na pessoa do Senhor Jesus, ele estava atuando juntamente no ministério de Jesus. Mas ele não estava unicamente aqui. Então Jesus estava dizendo: eu vou para que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós pudéssemos então conhecer a pessoa do Espírito Santo, para que nós pudéssemos então ter a experiência de ter ele dentro das nossas vidas, para que nós pudéssemos encontrar nele este relacionamento, esse consolo, porque se despedir de Jesus era algo muito doloroso, era algo difícil para quem estava ali vendo, convivendo, mas fazia parte do projeto de Deus, fazia parte do propósito de Deus. Então, aqui no versículo 13, ele diz que esse Espírito da verdade, aleluia, ele não, ele dirá para nós tudo quanto ele tem ouvido e ele nos anunciará o que há de vir.
Então, aqui também Jesus demonstra que o Espírito Santo ele tem uma atuação, ele tem um propósito, ele tem uma missão a cumprir, assim como o próprio Jesus também cumpriu com a sua missão. Jesus cumpriu com a sua parte no propósito de Deus e agora o Espírito Santo ia cumprir a parte dele. Você vê que o Senhor, a gente aprende na Bíblia que o Senhor ele é composto por 3 seres, né, da Trindade, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós já conhecemos o Pai, nós conhecemos o Filho e agora Jesus está nos apresentando o Espírito Santo. Cada um fazendo a sua obra distintamente e colaborativamente, unicamente, porque na Trindade os 3 são um. Né? Os 3 seres, as 3 pessoas da Trindade, eles se tornam uma única pessoa. Por que uma única pessoa? Durante um tempo, algumas pessoas fazem confusão. Mas como que Deus é Espírito Santo é Deus, Deus é Jesus, Jesus é Deus, Jesus é Espírito Santo é Jesus? Às vezes causa essa dificuldade de entender, essa confusão na nossa mente. Por um tempo eu também tinha essa dificuldade de compreender como que eles agem separado e junto ao mesmo tempo. Porque eles formam um só. Por que que a Bíblia fala que eles são uno, que eles são um só? Porque eles têm a mesma natureza, eles têm o mesmo espírito, eles têm a mesma essência, eles têm a mesma responsabilidade com o reino, com a pessoa de Deus. Então o Senhor mostra nessa composição as 3 pessoas trabalhando de forma distinta, porém sendo uma, porque eles têm a mesma essência de existência. Então, por isso que eles se tornam um. E não há distinção entre um e outro nessa questão de unidade. Quando Deus formou o mundo, foi criar a terra, foi criar o homem, o Senhor estava ali na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus. Por isso que quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele está façamos, porque Ele está ali na presença de outras pessoas. E essas outras pessoas, esses outros seres que estavam ali junto com Deus, era a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, e a pessoa do Espírito Santo. A Trindade estava ali formando, em reunião, constituindo, né, a terra, constituindo o homem, constituindo todas as coisas. E nós vamos aprender aqui um pouco do Espírito Santo. Vamos lá. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no plano de salvação. No plano de salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Isso que eu falei um pouquinho, que está lá em Gênesis. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, né, quando ele se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência no Espírito Santo dia a dia. Esse Consolador, ele foi enviado para estar conosco todos os dias, até que Jesus retornasse. Nesse texto nós vimos que Jesus está se despedindo para ir para o Pai. E até que ele retorne, nesse meio tempo de espera por Jesus, né, que nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida, está presente na terra, está presente para nos consolar até a volta de Cristo, para nos ajudar a sermos fortes, a sermos resistentes. Ele nos ensina aí, nos dá a estrutura a todo momento para que a gente permaneça no Senhor. E eu acho interessante nesse versículo 13, que quando ele fala que ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele tem a capacidade de falar. A pessoa do Espírito Santo é uma pessoa que fala, que se comunica e que transmitirá a nós, né, tudo quanto ele tem ouvido. Ouvido de quem, igreja? Ouvido do Pai. Ouvido do nosso Pai Celestial. E ele nos anunciará o que há de vir. Por quê? Porque na essência, na pessoa do Espírito Santo, ele tem essa autoridade de nos anunciar o que há de vir. Porque isso faz parte do seu caráter, faz parte da sua obra, faz parte da sua missão. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha
para nos trazer essa revelação. É por isso que entra o Espírito da revelação, o Espírito da verdade, que fala as coisas, que revela, porque ele é onisciente, ele está ali vendo tudo, sabendo de tudo. Vamos aí entrar no nosso primeiro tópico, o Espírito Santo como promessa. Diz assim: a salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno. Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e uno, como eu tinha dito, porque os três formam uma só pessoa no Senhor nosso Deus. Planejado antes da Trindade, né? Exerce função específica no plano de salvação e é o Espírito, né, que faz parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e com o Filho, né? Amém? Vamos ver aqui o Espírito Santo como uma promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá em 1 Pedro 1 e 2. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo, Romanos 1, versículo 2. Isso significa a participação do Espírito Santo de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Nós temos aqui alguns textos bíblicos, não vamos poder ler todos, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Então eu vou falar aqui para vocês vão anotando e vão buscando depois na palavra de Deus. Isaías 32, 15, 42, 1 e 2, 61, versículo 1, confirmado também no Novo Testamento, em Mateus 12, 18 e Lucas 4, de 18 ao 21. Aqui mostra relatos, né, pelos profetas a respeito do Espírito Santo, a respeito do que ele ia fazer, a respeito de quem ele é, a respeito do projeto dele dentro do plano de salvação. Então, nesses textos você vai ver promessas, né, dele, falando dele, do que ele ia fazer, e no Velho Testamento. E no Novo você vai ver a concretização, a atuação dele já ali exercendo aquilo que foi dito no Antigo Testamento pelos profetas, tá bom? Nesse texto de Isaías 61, primeiro, fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para curar, ele me ungiu para levar as boas novas. É um texto muito conhecido, muito pregado. Fala que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele desce e ele está ali para levar as boas novas, para libertar, para tirar da prisão, do cárcere, né? Tirar do cativeiro, para trazer boas novas, para trazer libertação, salvação, alegria. Então, essas são as características de atuação que traz a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí fala, o Espírito Santo está sobre mim para... Aí mostra todas essas coisas, né, essas características aí, essas ações que vêm através do Espírito Santo nesse texto de Isaías 61. Tá? E nos demais também fala sobre a presença dele, né? Tem textos aqui que fala para ficar ali até que do alto seja derramado o Espírito Santo. Sempre haverá no Velho Testamento, a respeito do Espírito Santo, a espera por ele. A espera por ele, porque quando ele vier, quando ele chegar, ele fará tudo o que a Bíblia está relatando que ele fará. Então, a gente vê a palavra sendo anunciada num texto e confirmada em outro. Então é bom a gente ir observando essas referências e lendo elas para que a gente possa compreender melhor, tá? A salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, Isaías 44, 3, e também Joel 28, 32, que fala também sobre a atuação do Espírito Santo, que ele, quando vier, ele vai visitar os jovens, vai visitar os velhos, vai visitar, né, as pessoas e vai mostrar o quê? Que ele estará ali tratando delas, anunciando o reino através delas, falando que os jovens terão sonhos, terão visões, os velhos, né, que eles profetizarão. Então, isso é a atuação da presença do Espírito Santo. É a atuação da presença do Espírito Santo. Sem ele, nada disso poderia ser feito, né? Você vê que a forma como Deus age, como a Bíblia fala de Deus, é muito diferentemente da forma como fala do Espírito Santo, como fala de Jesus. Cada um cumprindo a sua missão específica, porém, todos eles estão ali em conjunto, em unidade, trabalhando o tempo todo.
Então vamos aqui, avançando para o segundo subtópico, na antiga aliança. Há uma diferença na atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento e uma delas era a capacitação de pessoas nas obras específicas de profeta. Olha que interessante. Aí tem Números 12, 6. Ou a de liderança, Juízes 6, 34, 1 Samuel 16, 13. Essas habilidades eram espirituais, como profecias, revelações, milagres, né? Também aptidões individuais e artísticas e habilidades para liderança militar e política. Às vezes as pessoas acham que o homem, por ter essa natureza, ele é capaz de fazer todas as coisas. Mas quando nós estamos no Senhor, nós entendemos que o Espírito Santo atua na nossa vida, ele nos capacita e ele nos traz a ação de que nós temos que fazer. Então é interessante aqui ver que o Espírito Santo, ele está nas profecias, nos anúncios. Lembra que no versículo 13 do texto de João que nós lemos, ele anunciará, né, dirá tudo quanto ele tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, isso é revelação. Isso é revelação do Espírito Santo, tá certo? Nas profecias, isso aqui é uma característica da profecia, anunciará. Anunciará. A profecia, ela fala o que há de vir, né? Ela anuncia antes de acontecer. Então, as pessoas às vezes ficam com certos receios acerca das profecias. Porque quando você está em Deus, o Espírito Santo de Deus está habitando em você, você não deve temer as profecias. Você tem que entender pelo Espírito Santo que aquela profecia vem da parte do Senhor. Porque o Espírito Santo na nossa vida, ele testifica aquela verdade, aquela palavra. Você sente dentro de você a confirmação daquelas palavras. Então não devemos ter receio de profecia, porque ainda que ela venha de forma errada ou de forma que não seja da parte de Deus, o Espírito da verdade, ele vai mostrar para você que aquilo não é de Deus. Então fiquemos em paz com isso, porque nada vai nos enganar. Quando você está na presença do Senhor, o Senhor não nos deixa enganar. Ele não deixa enganar. Então não se preocupe em ouvir uma revelação. Não se preocupe em receber uma revelação. A revelação verdadeira é aquela que anuncia a vontade de Deus. E o Espírito Santo é quem fala, não é o homem. Embora a gente veja aí muitos querendo dar uma de profeta, mas o Espírito Santo, ele fala, ele anuncia. Então, isso é uma característica da presença do Espírito Santo. Quando ele quer falar, quando ele quer anunciar, ele usa o vaso e transmite aquela vontade do Senhor para as nossas vidas. E o Espírito Santo, ele vai confirmando tudo isso, como a presença de Deus ela é real, nós sentimos isso. Então, é muito maravilhoso. Então, essas são as formas. E também ele dá aptidões políticas, lideranças. Né? Vamos ver Josué liderando, né? Com a presença do Espírito Santo. Né? Davi liderando com a presença do Espírito Santo. Então, são vários relatos aqui que vai mostrar, né, o tanto quanto o Espírito Santo ele trabalha, ele capacita, ele ensina, ele mostra, ele revela, ele anuncia muitas coisas. Né? É maravilhoso a presença, essa pessoa do Espírito Santo na nossa vida, como Jesus é generoso e nos tem enviado o Consolador para que nós pudéssemos ter Ele em nós e ver essa obra de Deus em nossa vida, através dele. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava anunciada, né? Estava anunciada a volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus precisava ir para que o Consolador viesse. Né? Isso porque o cumprimento da promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, Atos 2, 32 ao 33. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados. Né? Não estavam preparados para ouvir. Então, não poderia suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Aqui há o derramamento do Espírito Santo. Nesse texto de Atos vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, quanto que ele era necessário ser derramado. Olha a forma como o Senhor usa maravilhosamente para demonstrar como que ele viria, como que ele chegaria. Né? Quando você derrama algo,
você derrama um café no copo, um líquido, né, no recipiente, você vê ali o local, né, e o líquido, né, ali sendo derramado, né? E o Senhor, ele usa esse termo derramamento para que venha e encontre, né? O recipiente somos nós. Então, esse derramamento, ele vem direcionado na nossa direção, né? Para que esteja dentro de nós e venha nos enchendo, nos capacitando, nos tornando assim, servos de Deus, cheios da presença dele. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, Senhor, me enche até transbordar, porque há esse derramamento, ele tem que ser completo, ele tem que estar completo na nossa vida para que a gente possa caminhar junto na presença do Senhor, ouvindo tudo da parte dele, aprendendo tudo com ele, sendo capacitado por ele, sendo sustentado por ele, né? Vamos lá para o segundo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e a fazê-los lembrar de tudo quanto o Filho ensinou e para testificar dele. O Espírito Santo fala tudo quanto tem ouvido e ele anuncia tudo quanto virá. Então, Jesus, ele tinha muito a ensinar, mas ele não podia, porque o tempo dele era limitado e nós não estávamos preparados. Precisaria de um tempo, né, a mais. E as outras gerações viriam. Jesus estava ali naquela geração, mas ele sabia que haveria outras gerações. Ele não tinha esse tempo todo para toda a humanidade, né? Então, o Espírito Santo faria esse papel de estar conosco nesse tempo, né, determinado, nesse tempo de existência, porque ele é onisciente, ele é onipresente, faz parte dos seus atributos, né, como os atributos de Deus. Então, ele fica ali nesse tempo para que ele esteja dentro de um tempo suficiente, né, e apropriado para nos ensinar com toda a paciência, com toda a presença, onisciência do Senhor, né, da pessoa do Espírito Santo. Então, o Consolador, vamos ver. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego, parakletos, né, vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, né? Então, isso tudo significa o paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo. João 4, 16 ao 26, 15, 26 e 16, 17. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, 1 João 2, 1. A ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Por isso que Jesus falou, ele virá, o Consolador virá, tá certo? A tradução Consolador é mais apropriada no texto da promessa anunciada por Jesus Cristo no Evangelho de João, né? O que ele diz nesse texto? Se me amardes verdadeiramente e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. Né? Esse texto é maravilhoso. Jesus diz, vocês terão o Consolador, a partir do momento em que vocês me amarem, vocês guardarem o mandamento, verdadeiramente, de todo o coração. Vocês vão receber o Espírito Santo. Eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. Então, Jesus viu em nós, primeiramente, essa necessidade, esse desejo. E o parâmetro que ele usou, a condição que ele colocou, foi que se você amar, se você guardar os mandamentos, você vai receber o Espírito Santo. Porque Jesus rogará ao Pai e ele vos enviará. Então, Jesus rogou e o nosso Deus enviou. E hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque nós amamos o Senhor e nós guardamos os mandamentos. Ainda que nós falhamos, nós erramos, ele está aqui para nos ajudar. Não para consentir o nosso erro, não para consentir o nosso pecado, mas ele está aqui para nos mostrar o que Jesus falou lá no texto, no versículo 13, para nos guiar na verdade. Então nós temos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir na verdade. É ele que vai nos ajudar
a entender os propósitos do Senhor e a fazer parte do reino de Deus, tá certo? Então aqui, vamos lá ao segundo subtópico, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador, João 14,16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, por isso que eu falei a mesma característica, por isso que eles se tornam um no Senhor. O ensino era parte do ministério de Jesus Cristo, Mateus 4, 23, 7 e 29, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização, mas não só para a evangelização. 1 Coríntios 2, 13, né? Ele nos ensina a ter uma vida com Deus, ele nos ensina a ter uma experiência com Deus, ele nos ensina a ter um relacionamento completo com Deus, né? E ele ensina aqui, nesse texto, que ele nos mostra que a espiritualidade, né, as coisas espirituais, elas são compreendidas para as coisas espirituais, certo? Usando não as palavras, né, e as sabedorias do homem, mas de Deus. Foi isso que Paulo falou aqui na primeira carta de Coríntios, né, 2,13. O Espírito agora nos ensina. Nós não temos condições de compreender o mundo espiritual, as coisas espirituais, com a nossa capacidade humana de pensar, de perceber as coisas. Mas é o Espírito Santo de Deus, né, que fala em nós e através de nós, que nos dá sabedoria para a gente compreender as coisas do reino. Espírito discerne as coisas do Espírito, carne as coisas da carne. O Espírito Santo nos ajuda a entender as Escrituras, a entender a palavra, a obedecer a palavra, e ele nos dá estrutura para isso. Toda vez que nós estamos em relacionamento, né, fiel ao Senhor, ele está presente, nos conduzindo nessas coisas. E também está como ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos por ajudador. Foi o que a gente viu aqui anteriormente. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o fim da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Romanos 8, 26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Na parte B do versículo 16 do capítulo 14 de João. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, nem ouviu, leu ou aprendeu antes, certo? Lembrança é algo que vem da nossa memória, né? Que já está nela, que já está na nossa memória. Essa ajuda do Espírito não nos obriga a estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar a Bíblia e nem se preparar para fazer a obra de Deus. É preciso sim, porque isso faz parte, né? Faz parte do crescimento do seu relacionamento com Deus, certo? Então, esse negócio de dizer, o Espírito Santo faz tudo e eu não preciso fazer nada. Não, ele faz tudo sim, mas ele faz tudo em nós. Ele nos movimenta, ele nos dá a direção. E nós precisamos entender isso. E não temos que ficar de forma alguma de braços cruzados, achando que tudo vai acontecer, porque é o Espírito Santo que vai fazer tudo. Eu não preciso me preparar, não preciso me capacitar, não preciso ter o meu esforço, né? A parte que me cabe, né? A parte da busca, a parte da santificação, a parte da renúncia, né? Da adoração. Tudo isso faz parte de nós. É nós que temos que arcar com essa parte. A parte do Espírito Santo está pronta, é como diz a palavra. O Espírito está pronto. A carne que é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito não precisa de capacitação. O Espírito não precisa de um tempo de aprendizado para poder ensinar, de um tempo de crescimento para poder ensinar, de uma formação para poder passar. Não, ele já é completo, ele já é perfeito. E ele já está pronto. Mas a nossa carne é fraca, a nossa carne não acompanha a intensidade do Espírito, ela não tem estrutura, ela não é a mesma coisa. Então,
A carne é fraca. A carne, por ela só, ela não produz nada. Mas o Espírito Santo é tudo e produz tudo em nossas vidas. E ele é o nosso ajudador. Então, queridos, não existe esse negócio de dizer, a prova está difícil, eu renuncio, eu entrego o cajado, eu vou deixar de fazer a obra. Você tem o Espírito Santo Consolador. Eu tenho o Espírito Santo Consolador. Toda vez que eu estiver numa situação difícil, numa situação onde eu esteja sendo muito provada, numa provação muito difícil de enfrentar, eu tenho o Espírito Santo de Deus para me ajudar. Eu tenho o Consolador. Eu tenho aquele que pode me ensinar a pegar um caminho diferente. Eu tenho o Espírito Santo de Deus para me guiar na verdade. Às vezes eu estou no conflito em que eu preciso encontrar uma verdade no meio de uma situação e o Espírito Santo vai me direcionar naquela verdade. E através da sua atuação, eu vou ser retirada daquele ambiente de confusão, onde eu precisava da verdade, da luz, para me iluminar. Então, o Espírito Santo está ali para me ajudar na minha vida diária. Então, em tudo, amado, em tudo, amada, o Senhor está presente na nossa vida. Não existe situação que Ele não possa participar, que Ele não possa ajudar, que Ele não possa falar, que Ele não possa ensinar, que Ele não possa instruir. Não existe, porque Ele foi enviado para nos ajudar, para nos ensinar, para nos consolar, até o fim da nossa jornada, até que Jesus volte. Essa é uma das missões do Espírito Santo, tá bom? E o terceiro e último tópico é o Espírito Santo, que ele convence e reprova, o mundo. Como assim? Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo, tá certo? Aqui, quando Jesus anuncia ali no texto de João, capítulo 16, na nossa leitura bíblica, ele fala, quando ele vier, no versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus explica do pecado porque não crê em mim. Porque Jesus, ele fala que ele é a verdade, que ele é o caminho e que ele é a vida. Aquele que crê nele, ele fala, quem está em mim não é condenado, porque todos pecaram, destituídos foram da glória do Senhor, mas Jesus foi enviado para nos dar a salvação, Jesus foi enviado para nos perdoar os pecados, Jesus foi enviado para nos trazer de volta para Deus, para nos remir, para nos perdoar, para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer de volta para o reino do Senhor, libertos e salvos por Cristo, por meio da obra salvadora de Jesus Cristo, que foi através da morte na cruz do Calvário. Ali Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, ali Jesus nos restituiu a glória de Deus, ali Jesus nos libertou de toda a condenação, nos livrou da morte eterna. Ali Jesus nos santifica nele para que nós adquirimos ali a salvação no Senhor nosso Deus, Então, ele fala assim, que vai convencer o homem do pecado, porque não creram em mim, porque aquele que não crê em Jesus, não crê no Filho de Deus, está condenado, igreja. Está condenado, entendeu? E o pecado, ele fazia e faz a separação, entre Deus e o homem. Está escrito na palavra, e nós já sabemos disso, da justiça de Deus e do juízo, Aí ele vai explicando aqui no textinho, da justiça para que eu vá para o meu Pai e não me vereis mais, porque fazia parte do propósito de Deus enviar Jesus de volta e trazer o Consolador. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Nós sabemos que no meio desse projeto todo de Deus, o diabo, está ali intentando contra, E essa morte na cruz do Calvário por Jesus, ela ali vence o diabo. Ali, a sua morte na cruz vence, julga, o diabo. Jesus venceu e ele está julgado. Ele está julgado porque Jesus morreu, fazia parte do propósito de Deus que Jesus morresse, aquele cordeiro imaculado. E nessa morte, ele vence o diabo. Ele vence as artimanhas, ele vence a existência do diabo. A sua força ali, ela é derrubada pela morte, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o príncipe deste mundo está julgado. E o Espírito Santo, ele vai mostrando como que tudo isso
é feito no Senhor. Ele convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento, João 8,46, 16,8, 1 Coríntios 14, 24 e também Tito 1,9. É o Espírito Santo que convence e persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, Romanos 3:23, mas da incredulidade, isso é o pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Quando Jesus está falando isso, ele está se referindo às pessoas que não creem nele, o pecado da incredulidade. E o Espírito Santo ele vai convencer o homem do pecado da incredulidade. Tá? Essa dureza de coração, essa cerviz dura, esse homem que não recebe a Jesus, não abre o seu coração para receber o reino de Deus, não deixa o Espírito Santo ali trabalhar na sua vida, trazendo a verdade, a luz, o caminho do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele tem essa autoridade de persuadir, de convencer, de trabalhar naquele coração duro, de trabalhar naquela mente difícil, de trabalhar naquela pessoa que a gente olha assim, às vezes fala, meu Deus, quantas pessoas falam assim, meu Deus, aquele ali não tem jeito. Mas o Espírito Santo, ele tem a forma de trabalhar naquela vida, por mais difícil que ela seja, por mais duro que seja o coração, ele vai até lá naquela dureza, ele vai trabalhando, ele vai mudando, ele vai transformando aquela vida, vai convencendo ela até que ela confesse com os seus lábios que Jesus é o Senhor. E quando ela confessa que Jesus é o Senhor, quando ela confessa Jesus, o Filho de Deus, quando ela confessa que Ele é o Salvador do mundo, ali o Espírito Santo já está habitando nela. O Espírito Santo já cumpriu o papel do convencimento e agora ela declara, porque servir a Deus não é obrigação, não é obrigatório, não é uma coisa imposta, mas é algo que a nossa vida ela recebe, ela é persuadida pelo Espírito Santo, ela é convencida pelo Espírito Santo da verdade e nos trata a ponto de nós podermos confessar. É por isso que a palavra de Deus também diz que toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vai anunciar, vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma obra de persuasão e convencimento do Espírito Santo, tá certo? E assim, antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus já havia dito que tal pessoa estava condenada, João 3,18. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Então não é por força nem por violência, é por trabalhar do Espírito Santo. Então o que nós temos que fazer, nós que já temos, né, a presença do Espírito Santo, nós temos que orar. Orar para que o Senhor alcance, o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dos nossos, trabalhe na vida daquelas pessoas que a gente conhece e que precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador também. Amém? No segundo subtópico, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo de Deus convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. João 8,46. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós, Romanos 1:4, Hebreus 7:25. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo e por meio do Espírito que todos nós cheguemos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:1 e 2. Amém? Terceiro e último subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E o príncipe deste mundo, né, que nós sabemos quem é uma referência de Satanás derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Está lá no livro de João 12:31 ao 33:14-30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados
em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Está lá em Mateus 25, 41. Né? Porque fala que será expulso o príncipe deste mundo, ou seja, ele vai deixar de atuar do jeito que ele está hoje. Né? Ele será julgado, né? O julgamento dele já começou, mas será concluído na consumação dos séculos. Então, quando o tempo de Deus terminar, né, o julgamento dele será concluído e ele será expulso. Ele não mais vai reinar, não mais vai atuar da forma como ele tem hoje atuado. Tá bom? Apocalipse 12, 7 ao 10 e também 20 e 10. O diabo ainda luta, né, numa batalha em que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Aqui, né, nesse julgamento final, lá no livro de Apocalipse, diz que ele será lançado no lago de fogo, né? E será atormentado dia e noite eternamente. Esse é o fim que eu espero, né? E nós estaremos com o Senhor, né? Nosso Deus. Então, vamos aqui à conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplica ao Espírito e é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo, no processo de salvação. Aqui eu tenho algumas características, né, da personalidade do Espírito Santo, e eu vou falar aqui para vocês rapidinho, para vocês guardarem aí essas informações maravilhosas. O Espírito Santo, na personalidade, ele tem emoção, tem sentimento, ele se entristece profundamente, ele ama intensamente e sacrificialmente, ele geme, né, ao interceder por nós diante do Pai, ele contrista-se devido à rebeldia do povo, então aqueles que têm a cerviz duro, coração duro, ele se entristece, ele se incomoda, ele fica assim no estado em que não é o seu estado de alegria, de felicidade, porque ele sabe no que tudo isso implica. Então ele trabalha, né, para nos convencer, para convencer o homem, né, do seu pecado e fazer com que toda essa rebeldia seja transformada em obediência ao Pai. Então ele também trabalha para confortar como advogado e amigo. Também uma das suas personalidades, o intelecto e entendimento. A Bíblia se refere ao Espírito Santo, né, como atributos pessoais primordiais, que é a inteligência, o intelecto, né, a vontade, sentimentos. O Espírito realiza também atos próprios de uma pessoa, como sondar, falar, testificar, coisas que a gente falou também aqui, ordenar, revelar, lutar, criar, interceder, vivificar os mortos, entre outros, porque foi através da pessoa do Espírito Santo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, tá? Essa é uma curiosidade que eu acho que poucos sabiam, né, saberiam responder. Também tem vontade própria, ele convida o pecador à salvação, seleciona e delega e capacita novos líderes, impede, coibiu a ida, né, de Paulo a outro lugar e também assiste e socorre os fiéis nas orações e ele também tem o papel de santificar. Na divindade do Espírito Santo, nós temos aqui 3 pontos, que é a integridade da Trindade, ele como integrante da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele tem atributos divinos, ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente e ele também é imutável. E a terceira e última evidência da divindade do Espírito Santo, suas obras. Né? Ele tomou parte da criação ativa, né, do mundo, lá em Gênesis 1, versículo 2. Ele produziu novas criaturas em Cristo Jesus, em João 3,5, 2 Coríntios 5, 17, né, que novas criaturas, né, o velho homem já morreu, eis que tudo se faz novo, né? Então, essa é uma parte da ação do Espírito Santo. Jesus foi ressuscitado entre os mortos através da ação do Espírito Santo, Romanos 1,4 e também 8,11.
e também procede do Pai e do Filho. João 15, 26, 16, 7 e Atos 2, 33, perdão. Então, isso tudo e muito mais acerca do Espírito Santo. Seria bom que nós falássemos só disso, né, durante o trimestre inteiro. Mas louvado seja Deus que a pouco a gente vai tendo a oportunidade de aprender, de crescer no Senhor, né, através da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo, em nome de Jesus, e a presença do Espírito Santo seja cada vez mais forte, mais real, que nós venhamos ter experiências aí incríveis com Ele, porque Ele está presente, Ele é vivo e Ele reina em nossas vidas para sempre. Amém, igreja? Fiquem todos na paz do Senhor, fiquem bem, em nome de Jesus. Amém.